Tá, beleza. Pessoal, muito boa tarde. Nós estamos Oi, em Cléo. 17 horas e 23 minutos. Nós estamos iniciando mais um programa, um bate-papo pela live, né? Agora, com esse novo momento aí, depois dessa pandemia toda, estamos voltando para discutir sobre futebol. Já fizemos um primeiro experimento de uma realidade que vem para ficar e hoje à tarde nós iremos conversar. Daqui a pouquinho o Ivaldo Fonseca, no canal dele, Rolando a Bola, irá capitanear nossa conversa. E hoje à tarde estou eu aqui, o Cléo Neves, o comentarista, o Paulo Tchami. Cadê você, Paulo Tchami? Vamos ouvir o boa tarde do Paulo Tchami. Boa tarde, Cléo. Boa tarde ao Wellington. Boa tarde ao Ivaldo, que daqui a pouco vai estar junto com a gente. Boa tarde a todos. É uma satisfação, né, Cléo? Mais uma vez, falar de futebol. Que bom, né? A gente poder falar de futebol nesse momento tão difícil. Apesar de que a gente vai falar do que pode acontecer no futebol, né, Cléo? É verdade. Olha, as incertezas, elas são características desse tempo. Depois nós vamos falar disso. Alô, Wellington, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde, Paulo, boa tarde, Cléo. Primeiramente, obrigado pelo convite. Satisfação enorme poder voltar a falar com vocês depois de alguns anos aí em Santarém, que hoje está de berço, né? Parabéns à Pérola do Tapajós. Mais um ano aí comemorando de uma forma diferente, claro. E ao longo dessas horas a gente vamos falar sobre futebol, como o Paulo acabou de falar, que poderá acontecer. Em alguns casos aí, no mundo europeu já está acontecendo. E vamos analisar como é que vai ser essa realidade no futebol brasileiro, né? É verdade. Olha, esses 359 anos de Santarém, eu queria trazer inicialmente nessa conversa conosco uma fala de um amigo meu que foi orientador do professor Everaldo Cordeiro no mestrado PPG-Com lá de Belém, do IFPA, do Fábio Fonseca de Castro. Ele diz uma coisa interessante. Parabéns à linda Santarém. São 359 anos de colonização e conta espúria, diz ele. Transcende isso a mais de 2.000 anos de existência de uma ocupação do espaço da América Latina, sendo Santarém a terceira maior cidade do estado do Pará. Ele é um importante pensador da nossa região e hoje não quis o destino que a gente tivesse essa conversa num dia muito especial, como bem lembrou você, Wellington, mas é um momento também da gente lembrar de todos aqueles que fizeram o rádio, a história do rádio em Santarém. Em 2013, eu escrevi com o professor Anselmo Colares e com o jornalista Minael Andrade da carta ao Facebook. E nós discutimos um pouco e trazendo a história de alguns cronistas que foram importantes e que são até hoje. Nós começamos fazendo uma fala do Campos, do Dário Tavares, que faleceu, acho que faleceu esse ano, do Cláudio Seric também, aliás, ano passado, né? O Cláudio Seric, que também se foi, mas nós temos o Otis Santos, que ainda está vivo, é uma lenda viva, é jornalista, é advogado, trabalhou no sistema RBA em Belém por muitos anos, foi deputado estadual, foi prefeito de Belterra, e é um importante cronista do estado do Pará, sobretudo desse lado aqui do oeste do estado do Pará. E depois nós fizemos um trabalho com o Marcos Luiz, que está também no sistema RBA aqui em Santarém, e o Ivaldo Fonseca, que é da Rádio Rural de Santarém, 55 anos, a Rádio Rural completando, né, agora em julho. E é importante nesse trabalho a gente ressaltar, justamente hoje, no aniversário de Santarém, a importância de nós termos um trabalho da crônica esportiva. É um lado cultural que é extremamente significativo, mas aqui passaram extremamente profissionais de muita qualidade. Se nós olharmos para Belém, nós vamos ver que a maioria dos profissionais que hoje militam na crônica esportiva, na capital, eles são do interior do Estado, né? São do interior do Estado. E essa história ela é contada sobretudo para nós aqui, com o Osmar Simões, que é considerado o pai do rádio. O Osmar Simões, que foi funcionário público, né? Depois foi diretor da Rádio Rural, um comentarista de uma linguagem muito erudita, de uma compreensão muito fácil, né? E depois ele foi morar em Belém, faleceu, mas ele é o ponto de partida, né, dessa história toda. Oswaldo de Andrade,
A gente pode lembrar o professor que faleceu muito tempo, o professor Antônio Pereira, que foi vereador, pessoas que militaram esse microfone, né, que fizeram a crônica esportiva e que hoje ela está sob nossos cuidados, né, sobretudo nesse momento. Então, eu gostaria, de início do programa, que a gente fizesse uma fala reportando a isso, viu, Paulo? Eu queria começar contigo, que eu e tu já estamos para lá dos 50, mas o Wellington ainda é garotão, né? Então, eu queria que tu começasse a falar um pouco dessa história também, porque depois nós tivemos, Paulo, um capítulo importante no aniversário de Santarém, que a gente tem que resgatar, é a presença da CLEP aqui no oeste do estado do Pará, viu, Paulo? Olha, Cléo, falando aí no aniversário de Santarém, né? Santarém que a gente, como filho da terra, e amo essa cidade, sempre vivi aqui, viajei, andei por aí, mas, ao contrário, às vezes, de muita gente que, apesar de, às vezes, ter nascido, morado aqui, e às vezes diz que não gosta dessa cidade, eu, na verdade, amo isso aqui, a minha vida é isso aqui, eu me criei aqui, criei os filhos aqui, já estou aqui, já, como você falou, já passei do meio-dia para tarde, né? Já estou quase chegando na noite aí, pela idade, mas nesse dia aí é desejar tudo de bom para aqueles que amam Santarém, para aqueles que vivem aqui, santareno de nascimento, santareno de coração, porque tem muitos santarenos de coração que adotaram Santarém de uma forma que você nem sabe que esse cara não nasceu aqui. Então, isso é maravilhoso. E esse dia, a gente celebrando de alguns da crônica aí, esse da crônica esportiva, eu também me acostumei a ouvir esses caras aí. Você falou Oswaldo de Andrade, você falou aí em vários deles aí, né? E a história mais para trás um pouquinho, quando se fala em Osmar Simões, mas os nossos colegas também, agora recentemente aí, a gente tem que, se a gente for lembrar de todos aqui, vai passar 10 dias aqui e não vai terminar. Aí o próprio Tio Lalá, que além de comentarista, é professor, Luiz Carlos Botelho foi meu professor no Madre Imaculada, ele foi realmente meu professor. E Tio Lalá, entre outros aí, eu quero até saudar todos o nome do Tio Lalá. Campos Filho, né, Paulo? Campos Filho, nosso colega. O homem que levava o bolo pra gente lá na Rádio Rural. Então, eu cresci escutando a Rádio Rural, escutando as emissoras de rádio e acompanhando essas pessoas. E vou te dizer um negócio, a maior satisfação hoje, Cléo, é que eu já tive a oportunidade de trabalhar com eles. Eu já trabalhei com Campos, eu já trabalhei com o Otti, com o Ivaldo, aí, que já está há bastante tempo na narração, com você, com todos eles. Então, é uma satisfação. Eu acho que a crônica esportiva, o rádio, ele tem disso, né? Ele acaba dando satisfação para a gente de poder estar nesse meio, que é um meio maravilhoso. Às vezes você pode não ganhar nada disso, mas se diverte, é gostoso. E nesse dia de aniversário de Santarém, eu acho que é maravilhoso e deu tudo certo a gente ter esse bate-papo aqui, porque, além de falar de futebol, dá para a gente falar um pouquinho dessa história bonita aí, que foi escrito por todas as pessoas. Eu acho que cada um colocou um tijolinho. Não adianta quem te dizer aqui que esse não fez a parte dele. Todos fizeram a sua parte. E você colocou num capítulo especial, que foi a chegada da CLEP aqui. A chegada da CLEP aqui aconteceu em 2012. Você lembra quando nos reunimos lá no Hotel Boulevard, né? Eu, você, Peninha Povão, Nelson Mota, Nelson Moura, Ivaldo Fonseca, Minael Andrade, Otis Santos, o Cacheado e o próprio Gel Araújo, que naquela oportunidade era o presidente da CLEP. O Gel Araújo já falecido, um dos grandes narradores que teve aqui no Pará. E naquele momento nós conseguimos fundar uma espécie de delegacia da CLEP Santarém. E vou te dizer uma coisa, foi um salto significativo para Santarém, porque você viu que melhorou a organização dentro do campo de futebol, o profissional do rádio e da televisão, de toda a imprensa, passou a ser mais valorizado. Nós tivemos algumas dificuldades no começo, mas hoje tudo tranquilo, e eu acho que foi um passo na frente que o rádio esportivo do Oeste do Pará deu quando a CLEP chegou aqui. A gente hoje tem uma ligação muito boa com aquela turma de Belém, e, por detalhe, a turma lá de Belém tem nos ajudado muito.
principalmente aí Guilherme Guerreiro, o próprio Cacheado, quando esteve por aqui, o Dínio Menezes. Então, sempre que vem uma pessoa de Belém, tem ajudado a gente aqui, tem colaborado muito. O Leon, agora recentemente, que quando estava lá na CLEP em Belém, o próprio Gesiel. Então, a gente tem contado com a colaboração dessas pessoas. E eu acho que a imprensa esportiva aqui do Oeste do Pará cresceu muito com a chegada da CLEP, porque eu acho que você só vai crescer, Cléo, quando você tem uma associação, quando você luta de forma coletiva. Individualmente, Cléo, pode ter certeza que você não vai chegar a lugar nenhum. Muito bem, o Ivaldo já está postos aí com a gente, Ivaldo? Está ouvindo bacana? Estou te escutando agora, Cléo. Ah, tá bacana. Então eu vou voltar o Um grande abraço para todos, muito boa tarde, né? Boa tarde, Ivaldo, meu amigo. Um grande abraço. O pessoal que está acompanhando aí pelo canal, nós estamos com um pouco de dificuldade, que às vezes eu não consigo te entender, viu, Cléo? Não consigo te ouvir aqui. Mas nós estamos aí hoje com a presença do Wellington Monteiro, né, direto de Belém, e o nosso comentarista, o Cléo e o Paulo Tiame, mas nós estamos com dificuldades, tem hora que eu não consigo ouvir vocês, ouviu, Cléo? Tá certo, então, Ivaldo. Vamos ver se aí a gente vai interagindo mesmo ao vivo aqui para ver se a gente consegue ir se entendendo na construção do programa de hoje. Bem, Wellington, eu queria que tu partilhasse conosco, depois do processo da pandemia, tu é já de uma geração mais nova, não é? Tu está chegando, e o Paulo sabe disso, o Ivaldo também, de que há necessidade de a gente estar sempre renovando. Eu acho que tem algumas experiências, tanto na capital como no interior, experiências exitosíssimas de jornalistas, de curso de jornalismo, de comunicação social, que estão fazendo em forma de laboratório muitos experimentos positivos para a comunicação. E aqui eu queria fazer um preâmbulo para ti, Wellington, dizendo o seguinte: quando a internet surgiu, e aí o Manuel Castel nos ajuda na Sociedade em Rede, foi preconizado de que a TV sumiria, né? E de que o rádio também. E que agora, com a pandemia, a gente percebe a importância, sobretudo para a Amazônia Legal, a importância do rádio para que as pessoas tenham acesso à informação. Nem todos têm a internet, embora todos conseguem comprar um celular, mas não têm acesso à internet. Então, a informação ela ainda tem essa dificuldade. O exemplo maior que nós estamos vivendo agora, né? Nós estamos tentando fazer um trabalho e a internet não nos permite. Agora, imagina a transmissão de uma aula, imagina um trabalho, né, mais no jornalismo, mais nesse sentido. Então, eu queria que tu falasse um pouco da tua experiência, aproveitando esse contexto que nós estamos vivendo do rádio de ontem, do hoje, e o que será essa comunicação amanhã. Wellington, mais uma vez, boa tarde para ti, viu? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cléo, pela oportunidade. Mais uma vez, agradecendo o convite de todos. É uma satisfação voltar a falar com vocês, com o Paulo, uma pessoa que me ajudou muito no começo da minha carreira em Santarém. Sou muito, muito grato a ele. Então, vamos lá. Cléo, quando a gente fala de transmissão assim, através de live, é uma realidade que já está aí no nosso dia a dia, certo? Vamos começar pelas aulas que a gente, como você perguntou, você falou. Hoje, você tem as aulas remotas através dessa ferramenta, você não consegue fazer outra coisa se não for através daqui. Você estava dando o exemplo também da própria transmissão de um futebol, de alguma coisa. Por aqui, através dessa ferramenta, é onde a gente vai procurar fazer com que as pessoas acompanhem, mesmo com essa dificuldade do sinal, né? Que é uma realidade não só aí, mas também na capital. Às vezes nós temos dificuldades enormes de acompanhar a questão do sinal da internet, que é uma outra realidade. Mas a transmissão através de lives, através dessas ferramentas, chegaram para ficar, na verdade, no meu ponto de vista, né? Muito se falou, há uns anos atrás, que o rádio ele iria acabar, né? O rádio ele ia deixar de existir. Coisa que a gente, pelo menos particularmente, eu não concordo, que o rádio ele é uma ferramenta singular na comunicação. A pessoa não pode ter um celular, mas ela vai ter o rádio para se comunicar, né? Vocês estão conseguindo me ouvir, hein? Tá muito bom. Tá muito bom, né? Tá. Então, o que acontece?
o rádio ele é uma ferramenta da comunicação de modo geral que dificilmente vai deixar de existir. As pessoas vão continuar se comunicando. Só que aquela questão, o rádio e essas atuais ferramentas, no caso, através de lives, as transmissões inovadoras, vou assim dizer, os comunicadores vão ter que se reinventar, vão ter que se adequar a esse modelo, porque vou pegar sempre um exemplo da primeira transmissão que houve agora, durante a pandemia, que foi a Bundesliga. Para exemplificar, para vocês entenderem um pouquinho como aconteceu. A ESPN ela conseguiu fazer transmissão logo no retorno do futebol alemão através de live, certo? Os narradores fizeram a transmissão de modo geral dentro de casa, né? Inclusive foi o próprio o Vogel que fez, o Santareno Vogel, que é um grande comunicador que está em São Paulo, né? Ele que fez a narração do jogo do Bayern, se não estou enganado, foi do Borussia, em casa. Mesmo com a dificuldade, mesmo com os percalços de transmissão, foi uma transmissão, inclusive eu vi essa entrevista dele falando que foi algo inédito na vida dele, na carreira como comunicador. Oi? Eles estão fazendo, ontem o campeonato, eu acompanhei o campeonato inglês ontem, o narrador da casa dele e o comentarista da casa dele. Exatamente. Então, para essa geração, vamos colocar lá de trás do rádio, que a gente costumava se ouvir na faculdade, até hoje a gente ouve. O rádio é a melhor escola que tem na comunicação. Então, os profissionais que são bem antigos, entre aspas, no rádio, eles participando desse processo novo de transmissão, para eles é tudo novo, é tudo novidade. Então, as transmissões através de ferramenta, de aplicativo, através de lives, é muito válido, né? Porque você acaba se adequando, você acaba inovando e principalmente passando por essa experiência que jamais a sociedade mundial passou, né? E como eu disse lá no início, essas transmissões, a nossa participação é o exemplo mais clássico disso. Chegou para ficar, certo? Nesse processo de pandemia, e eu imagino também pós-pandemia, esse processo vai continuar, certo? Só que, claro, numa escala talvez bem menor, em decorrência de algumas restrições, né? Muito bem. Eu queria... Ivaldo, que tal, Ivaldo? Está me ouvindo direitinho? Consegue me ouvir, Ivaldo Fonseca? Ou está cortando ainda? O microfone teu está desligado, Ivaldo. E, Paulo, eu vou fazer um preâmbulo aqui para a gente poder ir atendendo a temática da live dessa tarde, né? De dizer o seguinte: a pandemia ela é um processo que desacelerou o mundo e colocou o mundo de joelhos no chão. A pandemia fez com que a humanidade toda repensasse, sobretudo, o modo de produção que temos, que é muito excludente e que é para poucos, né? E uma grande maioria, 80% da população, ela fica muito abaixo disso, de ter acesso a não só uma informação, mas aqui eu me lembro de um jornalista chamado Nisbet, americano, que ele diz que hoje, com esse aceleramento e com o desenvolvimento da tecnologia da informação, temos, de fato, muita informação, mas nem sempre essa informação gera conhecimento. Esse momento fez com que tudo fosse parado. E quando nós falamos do futebol, a pandemia obrigatoriamente colocou todo mundo de quarentena, o famoso lockdown, isolamento social. Retornar a tudo isso não é o problema. O problema é como retornar. Quais as condições que teremos para o retorno? Quais as garantias que serão nos dadas para o retorno? Em todos os sentidos. O futebol é uma delas, mas a escola também é uma delas. E aí, Paulo, está aparecendo uma coisa que é chamada agora de protocolo. O protocolo, que ele é feito, no caso do futebol, pela CBF e pelas confederações específicas das regiões brasileiras e colocada nas mãos do governo do Estado, para que, a partir da opinião dos sanitaristas, das autoridades em saúde, algumas coisas sejam feitas. A minha pergunta para o Paulo Tchami analisar é o seguinte: fazendo um retrospecto agora mais específico do Parazão,
O protocolo que está indicando alguns caminhos, algumas etapas, ele ainda está na fase de construção. Ele vai, para dizer o português mais claro possível, porque não me vem outra palavra agora, ele vai de encontro ao regulamento, Paulo, da competição, decidida em 2019 no Conselho Arbitral, assinado pelas 10 equipes. Como é que vai ficar tudo isso para o retorno do futebol, Paulo Tchan? Olha, Cléo, na verdade, se você fosse olhar o futebol pelo um todo, se você fosse olhar o futebol pelaquilo que pratica na Alemanha, pelaquilo que pratica na Inglaterra, aí você adaptava para o Brasil, você trazia para todos os estados do futebol brasileiro, a FIFA poderia criar um protocolo único e estava tudo resolvido. Só que quando você olha o futebol, você tem que olhar o futebol que é jogado, da forma que é jogado na Alemanha, da forma que é jogado na Espanha, na Inglaterra, e não vou falar no Brasil, vou falar na América do Sul. É totalmente diferente. E aí, Cléo, o Brasil é complexo você dizer que vai ter um protocolo da CBF que vai atender todos os estados. Olha, Rio de Janeiro é diferente do estado do Pará. O Pará já é diferente do Piauí. Então, quando você se aprofunda, você vê que é complicado hoje criar um protocolo. E aí, quando você fala que vai de encontro ao regulamento, vai de encontro ao regulamento porque é o seguinte, pelo que eu acompanhei até agora, os clubes não chegam a acordo, a Federação Paraense diz que está esperando a resposta da CBF e, por sua vez, a CBF, em alguns momentos, diz que está esperando a resposta da FIFA. E aí tem um detalhe. Quando você vai para dentro do Estado, aí você tem a parte do governo do Estado e a parte do governo municipal, que qualquer um pode interferir numa decisão. Se o governador liberar, o prefeito de cada cidade pode vetar. Então, hoje, nós vivemos tudo isso aí. E no outro programa que nós fizemos aqui, Cléo, você lembra que a minha preocupação é diferente do que hoje eu vejo dirigentes de clube, muita gente se preocupando com a segurança dos jogadores, com a segurança da comissão técnica, com a segurança da arbitragem, com a segurança dos dirigentes da FIFA, da CBF e da federação, e com a segurança dos dirigentes do clube. E a segurança da imprensa, como é que fica? Agora aqui no Rio de Janeiro falaram no trabalho da segurança da imprensa. Até bem pouco tempo, o que estava se falando é na segurança de todo mundo, menos da gente. Então, quer dizer, o que nós somos dentro desse processo? Quer dizer, nós fomos ignorados. É só você prestar atenção. Então, eu acho que você voltar, você criar um protocolo, esse protocolo tem que atender todo mundo. Protocolo, como é que vai ser, a questão de higienização, tudo o que tem que acontecer. Outra questão, vou de novo levantar a questão aqui. Mas agora os campeonatos voltaram, o jogador fica 2 metros distante do outro, o dirigente fica 2 metros distante do outro. No jogo Flamengo agora e Bangu, na hora que o Bruno Henrique fez o gol, ele abraçou o Gabigol, trocaram o beijo, foi aquela coisa toda. No protocolo estava isso? Lógico que não. Lá na Alemanha, jogadores estão se abraçando também, comemorando, porque isso é cultural, isso já está na mente do cara. Paulo, você quer... Pode falar. Semana passada, na final da Copa da Itália entre Napoli e Juventus, decisão por pênaltis. Foi festa. Uma festa, cara. Se abraçaram, foi. Na praça central de Nápoles, foi um carnaval ali fora de época. O prefeito, inclusive, disse que ali era um momento de extravasar, porque o Nápoles, né, fazia anos que não levantava uma taça e tal, enfim. Pode falar. Tipo assim, eles fizeram um acordo com o vírus, né? O vírus fica para outro dia e vamos comemorar, não é isso? Combinaram lá, ó. Corona, espera aí terminar os pênaltis. Cara, é por aí mesmo, Então, Hélito e Cléo, e o Ivaldo, acho que já está por aí, eu vejo o seguinte, Cléo, e pensar em volta do Campeonato Paraense, primeiro tem que pensar o que é o Campeonato Paraense. O que vai gerar daqui para frente se você retornar com esse campeonato?
Porque é o seguinte, eu já vi várias propostas dessa volta, tem aquela de que, inclusive do Tapajós aqui, não cai ninguém, aí fica os 10, aí vem mais 2 da segunda divisão. Gente, se o campeonato vai continuar, tem que seguir o regulamento na risca, tem que cair 2, entendeu? Eu não concordo. Você vai terminar um campeonato desse aí que tá capenga, para ficar 10 equipes, tipo assim, para dar uma satisfação para quem? Então, eu não concordo que você termine e não tenha queda. Se terminar, tem que ter queda, ter a classificação normal das 4 equipes lá, o primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado. Lógico que tem 2 vagas lá na Série D, tem as vagas da Copa do Brasil. Então, tem que ser normal se terminar o campeonato. Se não terminar, aí sim se faria uma reunião, se faria um acordo aí, não termina o Campeonato Paraense porque vai ser ruim para as equipes pequenas, aí tudo tranquilo. Aí você não rebaixaria ninguém porque o campeonato não terminou, parou na 8ª rodada. E eu acho que pelo momento que nós vivemos, dava de se entender que era, na minha opinião, Cléo, eu vou ser bem honesto, vou ser bem radical, na minha opinião, era a atitude mais sábia, era não terminar esse Campeonato Paraense. Você vai voltar para disputar 2 partidas, o Carajás já está rebaixado. Para ele vai ser um achado não ter rebaixamento. Aí você vai disputar 2 partidas, colocando pessoas em risco, vai ter investimento, porque vai ter que renovar com os jogadores. Esses times estão abrindo o bico aí, já estão tudo ferrado. Aí quer dizer, eu vou voltar para quê? Então, na minha opinião, era muito melhor parar por aqui, porque é o seguinte, qual é a diferença que vai fazer para o Remo e para o Paysandu um título a mais ou um título a menos? Porque acaba decidido o Remo e o Paysandu, a gente tem que ser honesto. Qual é a diferença que vai fazer? Então, eu acho que tem que ter, nesse momento, o bom senso. Principalmente os dirigentes dos clubes menores. Eles têm que se unir e têm que ver, Cléo, que se esse campeonato retornar, vai quebrar de uma vez por todas os times menores. Eles vão ter que gastar, eles vão ter que contratar jogadores. Os jogadores estão tudo parados aí, já acabou o contrato. Aí como é que você vai contratar jogadores para disputar 2 jogos? Porque tem muitos aí que só vão brigar para não cair ou vão cair mesmo. Então, eu acho que o momento é delicado, o momento, como você já falou aí, é diferente e é hora de se reinventar. E eu acho que não vai ser demérito nenhum os clubes do Pará se reunirem e chegarem ao denominador comum que é melhor não ter campeonato paraense mais. Eu acho que seria bem melhor. Aí eu concordo, Cléo. Não cai ninguém, aí vem 2 da segundinha, dá um jeito de disputar essa segundinha lá em dezembro, aí é diferente. Mas querer tocar um campeonato desse, que ele já é um campeonato falido, e tocar esse campeonato com portões fechados, aí é pedir para morrer, né, Cléo? Cléo? Oi, Paulo, tá me ouvindo? Diga lá, Wellington. Pois é, agora estou te ouvindo agora, Cléo. Essa semana eu acompanhei uma entrevista do Paulo Romano, né? Porque Sim. Ele já preparou todo o protocolo e enviou para o governo para ser analisado pelos órgãos de segurança se realmente há possibilidade de voltar, quando é que volta o campeonato profissional, ou seja, o campeonato paraense. Pelo que eu senti na entrevista que ele deu essa semana lá em Belém, é que ele quer o campeonato paraense, ainda disse mais, que vai dar 10 dias de preparação inicial, em termos de teste, os clubes vão pedir 10 dias, e mais 5 semanas para treinamentos, e depois dessas 5 semanas, ele acha que já dá para marcar os últimos jogos da fase de classificação do campeonato paraense. Pelo que eu senti, ele quer terminar o campeonato paraense. Nessa entrevista, ele deixou bem claro, né, que ele já acertou com os clubes vão ficar durante 1 mês e meio, praticamente, treinando ainda, e no início de agosto deve acontecer a reta final aí do campeonato paraense. Aí perguntaram, e como é que fica os clubes pequenos, né, como é que são considerados os clubes do interior? Ele disse, olha, a federação vai pagar passagem, hospedagem, vai dar essa despesa todinha, vai ser por conta da federação, e os jogos vão acontecer todos em Belém do Pará, Cléo. A situação que eu vejo é 2 motivos. Tem um investimento financeiro do governo do Estado e que a competição ela tem que ser terminada assim como é
lá a situação do Rio de Janeiro, né? Tem a força econômica, né? A força do mercado. Agora, Ivaldo, o protocolo ele ainda não está pronto. Por mais que eu também vejo que vai voltar, mas é uma vontade que não depende só da federação e nem dos clubes. É uma vontade que vai depender de uma condição sanitária que ainda não temos. O coronavírus, que gera a doença Covid-19, aqui no Pará, ele ainda está em ascensão. Nós não estamos vendo melhoras, sobretudo quando pensamos no interior do estado. Esse processo, nós só nos livraremos dele quando tivermos a vacina. Do contrário, ou ao contrário disso tudo, precisamos ter todos os cuidados devidos. Assim como o futebol, o que me preocupa e está lá na situação do próprio protocolo são as etapas, né? Serão cumpridas algumas etapas, como tu já adiantaste uma, que é a questão do treinamento. Mas se nós lembrarmos os protocolos lá do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, Ivaldo, todas que eu li, pelo menos a que eu tive acesso, elas não têm a questão da punição de descumprimento, por exemplo, de algum dos itens. Eu vou elucidar. O Flamengo, quando foi criado o protocolo, que era para início de trabalho, e de repente a imprensa lá no Rio de Janeiro flagrou o Flamengo já treinando, né? E não aconteceu nada e não vai acontecer. Então, eu acho que nós temos questões práticas que vão chamar atenção. Por exemplo, você sabe que o Corinthians teve jogadores positivados, o Vasco teve jogadores positivados e vários outros clubes. E Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro. E digamos que nós vamos ter uma partida, Ivaldo. Como vai ser isso? Serão os jogadores eles têm que ser colocados em quarentena 48 horas. Depois vai ser feito o teste. Olha aí a questão da testagem, do orçamento financeiro para perceber quem está apto ou não a adentrar as arenas, ao estádio, ao campo de futebol. E se, porventura, vamos imaginar aqui, hipoteticamente, se porventura de um jogo desse, do próprio Tapajós, que não sabe se vai voltar, alguns jogadores foram positivados. E aí vai quem para campo? Vai jogar com quem? Então, são algumas coisas práticas que ainda eu não vejo no próprio protocolo, Paulo, alguma coisa que dê um indicativo. E isso me preocupa muito. E, Cléo, e tem mais uma situação. Esses testes aí custam caro. Quem é que vai bancar? Porque eu não acredito que os clubes no Pará, principalmente os pequenos, têm condições de bancar esses testes da forma como tem que ser feito. Então, eu acho que... Paulo e Cléo e Ivaldo, deixa eu te interromper, Paulo, já te interrompendo ao mesmo tempo, falasse uma coisa importante, que semana passada a dupla Repar aqui fez uma parceria com 2 hospitais particulares que vão bancar esses testes. Aí, aquilo que tu acabou de falar, Paulo, e os clubes menores? Vão ter esse custo, vão ter esse capital também para fazer parceria com hospitais nas suas cidades para poder fazer esse teste? E Hélito, se você olhar, digamos, para cá, para Santarém, de repente o Tapajós conseguiria aqui em Santarém fazer uma parceria. Agora me diz uma coisa, o Itupiranga ia conseguir lá em Itupiranga uma parceria? Eu acho que a gente são realidades diferentes, né, Paulo? A gente tem que olhar o futebol paraense, como eu falei ainda agora, diferente do Campeonato Paulista, diferente do Campeonato Carioca. Lá no Rio, o Flamengo faz 200 testes se ele quiser, o Corinthians faz 200 por jogo aí. Mas aqui, mano, para fazer 50 os times vão ter que sair pedindo aí com o Pires na mão. Infelizmente, essa é a realidade. Só para lembrar o que tu falou, Paulo, agora há pouco, em relação ao próprio Cléo também citou a questão dos protocolos. Semana passada, se não estou enganado, foi na quinta-feira, o prefeito de Belém reuniu-se com o presidente do Paysandu e do Remo, porque eles também, claro, são os mais interessados em retornar às atividades. O Paysandu já está com todo o protocolo, só aguarda uma resposta, que é da prefeitura, autorização da prefeitura. O Paulo também falou sobre isso. A questão do interesse dos clubes é maior, mas o interesse não pode ficar acima das medidas de precaução. O prefeito Zenaldo vetou
esse retorno, né? Ele deu aí 2 a 3 dias para analisar esse protocolo, para ver se é possível. O Paysandu está numa escala maior. Eu até comparo um pouco o Paysandu com o próprio Flamengo, que estão aí despontando para ver quem começa primeiro, quem retoma primeiro. O Paysandu está com todas as normativas a seguir para poder retornar, aguarda apenas o decreto do prefeito autorizar, assim como o Remo também. E os demais clubes, que eu particularmente não gosto de chamar de clube pequeno, eles vão vir acompanhando essa etapa toda, né? Porque, como eu disse, são realidades diferentes, os clubes do interior têm o seu orçamento já praticamente contados, e aí muitos já têm jogadores que já encerraram seus contratos, a despesa é outra, enfim. É uma situação bem difícil e, como vocês estão sempre mencionando, são realidades bem diferenciadas umas das outras. Campeonato Carioca tem uma realidade, o Campeonato Mineiro tem uma realidade, o Campeonato Paraense tem outra realidade. Ivaldo, e soma-se tudo isso, essa visão que a gente tem que ter de que o futebol, ele não pode... Eu me lembrei, viu, turma, da final de 94, né? Quando o Brasil foi campeão, aí o italiano disse, olha, das coisas menos importantes, o futebol é uma dessas. Conseguindo ouvir o Cléo? A gente perde aqui e ganha ali na frente, né? Então, não pode se sobrepor a tudo isso. Eu acho que aqui eu até vi uma mensagem, viu, Ivaldo, do Fabrício Araújo, falando de que deve ser o bom senso, né? O bom senso. Então, eu acho que o bom senso tem que prevalecer, mas nos preocupa. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, Hélio, tu já me ouve bem? De vez em quando cai. Ivaldo, tu está me ouvindo bem, né? Estou te ouvindo bem. E tu, Paulo, também está me ouvindo bem? Tranquilo, estou ouvindo também que esse óculos. Olha o que eu vou dizer, turma. A internet ela nos leva à desterritorialização da comunicação, né? Não tem território, nós estamos no mundo inteiro. Mas vocês vão lembrar que quando nós começamos com essa coisa da pandemia, aí aqui eu quero fazer a minha culpa, porque muito de nós, muito da crônica esportiva, trabalha com a dimensão especulativa. É uma especulação até que eu vejo temerosa e irresponsável. Porque começaram a fazer previsibilidades, prospectar situações das quais ninguém tinha segurança, que ninguém é senhor do vírus. O coronavírus, bem o João Burcão que está cantando aí perto de volta. Né? Ele. Pô, tu devia mostrar ele aí, Valdo. Mostra o moleque aí, pô, pra gente. Titanga. Olha, o vírus vem dizer que não tem quem ainda consiga colocar a cela, como a gente diz. E aí a gente se arvora ser o dono da situação. Porque, como o Paulo se lembra, aí não, nós vamos voltar em abril, não, nós vamos voltar em maio, nós vamos... Minha gente, não é assim. Nós não temos respostas, aqui vai a nossa responsabilidade, viu, Wellington? De quem usa o microfone, de quem fala na TV, de quem fala nas redes sociais, de ter o equilíbrio de conversar sobre isso. Porque se arvorar de ser vidente, nós estamos cheios de charlatão por aí. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. E agora, que não saiu como nós pensávamos e que estamos entrando em julho e que talvez lá para metade de agosto, mas tem uma coisa que me preocupa demais, viu, Paulo? Que é a questão do regulamento. O protocolo, ele tem poder de mudar o regulamento? É a minha pergunta que eu faço. E se não tem o poder, porque o que ocorreu lá no Rio com o Flamengo, que não teve punição nenhuma, se não tiver, então vai ser obrigado o cara a ir para campo diante da situação, né? Se perceber que tem alguém positivado. Então, tem uma série, e nós também, nós temos a crônica esportiva. Olha, o futebol mercado não pode suprimir o futebol desporto. É uma pena, é lamentável se nós olharmos só pelo viés do mercado do dinheiro. É lamentável, viu, Ivaldo?
O Sandy Clay, viu, Cléo? O Sandy Clay volta a afirmar que o Tapajós não vai participar, né? Não vai participar da reta final, não tem condições, mesmo com a federação bancando passagem, hospedagem, alimentação, e a questão de pagamento dos jogadores, de trazer novamente o plantel. Porque também nesse protocolo que eles estão passando aí para o governo, e também em acordo com a federação, deve abrir inscrição também para novos atletas, né? Outros atletas serem inscritos para completar as equipes, já que muitos não vão voltar, muitos já foram embora e não vão retornar para essas equipes do interior. Perfeito. Só acrescentar que foi votado isso no Senado lá. Foi votado no Senado, porque tu sabes que profissionalmente o contrato tem que ser no mínimo de 3 meses, né? 90 dias. Agora eles conseguiram aprovar. Conseguiram, mas tudo bem. Mas aí é aquilo que a gente está dizendo. O Sandy Clay, pelo amor de Deus, como é que vai ter condições financeiras de montar da noite por dia, né? Diga lá, Wellington e Paulo. Tem uma situação que essa MP agora, que o presidente assinou aí você vê a anarquia que é essa MP. O time vai poder contratar jogador e fazer um contrato de 30 dias. Se essa MP passar, que eu espero que não passe, é o maior absurdo do futebol. O time pode contratar o jogador para disputar absurdo, 2 partidas. Né, Paulo? Isso ridículo, né, cara? É um negócio... Ridículo. É uma falta de respeito com o trabalhador. Porque você vai contratar um jogador para disputar 2 partidas. E depois ele está desempregado. Há 90 dias já era um absurdo, porque eram 3 meses. E essa MP aí, que eu espero que o Congresso não deixe passar, porque depende do Congresso, mas se tratando de político, tudo é possível, então eu não vou ficar com a barba de molho aqui, apesar de não ter barba. Vamos logo dizer o português claro. O que o governo Bolsonaro quer é arrumar um circo para desvirtuar ou desviar a atenção. Isso é muito ruim. E aí não é à toa que ele se reuniu com o Flamengo. Então, dá pão e circo para o povo, aí o futebol vira um ópio, uma coisa, para poder saber. É lamentável, nós sabemos das situações. Imagina quem conhece o interior do Pará. Remo e Paysandu é uma vírgula fora disso, né? O Paysandu se estrutura, o Remo também, o Edson já deu essa informação. O presidente do Paysandu, ele também é veemente em questionar essas situações de protocolos e regulamento, né? Mas são situações que vão interferir diretamente na vida de trabalhadores. Isso que é uma verdade. Diga lá. Cléo, Remo e Paysandu, na verdade, é uma vírgula no norte, não é no Pará. Sim, no norte do Brasil. É verdade. Olha, com essa pandemia, com essa paralisação, houve uma eleição aí numa emissora que o clássico de maior rivalidade do Brasil foi escolhido o Remo e Paysandu. Agora elegeram a camisa mais bonita do Brasil, a do Remo. Então, quando você olha esse contexto, a do Remo, você vê que Remo e Paysandu, nem que a gente não queira, é diferenciado dos demais aqui. E não é do Pará, é do norte, a gente tem que ser honesto. Entendeu? Agora, tem um detalhe. Os dirigentes de Remo e Paysandu... Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Tranquilo. O dirigente de Remo e Paysandu ainda não se deram conta do produto que eles têm na mão. O dia que eles se derem conta desse produto, aí eu vou te dizer uma coisa, ninguém segura Remo e Paysandu. Esse ponto que eu ia mencionar, Paulo Cléo, eu ia mencionar, eu estava aguardando para ouvir o retorno de vocês, para não atrapalhar o raciocínio de vocês. O Paulo citou uma coisa que eu estava na agulha para falar, que é essa questão dessa pesquisa aí que foi feita há umas semanas atrás, escolheram o Repá como o maior clássico do Brasil. Desbancou Grenal, Atletiba, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, e tantos clássicos. O Paulo foi muito feliz. Enquanto os diretores daqui da capital não tiverem noção do produto das 2 grandes marcas que Remo e Paysandu representam no norte, eles vão continuar nesse nível que estão hoje. Aí eu pego essa rádio, jogo aí para Santarém. Em Santarém nós temos 2 grandes do futebol. E São Raimundo. Eu até comento às vezes com os colegas aqui que o último campeão brasileiro do estado do Pará foi o São Raimundo. Mais de 10 anos atrás, em 2009. Foi a oportunidade de ser campeão brasileiro em 2014 da Série C.
não foi, perdeu para o Macaé, empatou com o Macaé naquela oportunidade. Então, o último campeão brasileiro, fique bem claro, campeão brasileiro, mas é da Série D, não interessa, para título nacional. O São Raimundo, um time de Santarém, oeste do Pará. Então, tem 2 grandes produtos na região, aliás, na região oeste do Pará. São Raimundo e São Francisco, 2 grandes marcas, 2 grandes potências. Recentemente, São Francisco foi campeão de um turno do estadual, coisa que não acontecia há anos. Representa muita coisa para o torcedor. Então, se você tendo e podendo explorar essas 2 grandes marcas, essas 2 grandes forças, você consegue sim dar um passo muito maior e conseguir fazer com que o futebol ele saia desse ponto delicado que se encontra. Eu digo futebol local, tá, gente? E o que tu diz é muito bacana e olha, parece uma loucura, viu, Paulo? Se preparem aí porque eu vou dizer. O São Raimundo, de fato, e inclusive está aqui, olha, o livro é esse, né? Da carta ao Facebook. E nele, a gente conta com o Minael Andrade, com o professor Anselmo Colares, um capítulo desse título do São Raimundo de 2009. E eu vou dizer uma coisa, o São Raimundo foi campeão brasileiro de 2009, olha o que eu vou dizer, viu? Por acaso. Por acaso. O São Raimundo Esporte Clube não se preparou para ser campeão brasileiro. As coisas foram acontecendo. Gente, isso é duro, mas isso é uma verdade. É uma verdade. Quando a gente diz que nós estamos jogando um futebol profissional, mas com a mentalidade amadora, essa é a mais pura verdade. Ei, aqui em Santarém, os dirigentes ainda são aqueles que têm, né, antigamente, Cleo. na década... Oi, mano. Léo. Oi. Deixa eu te interromper rapidinho. Tu me fez lembrar desse quando tu falou... Quando tu me falaste agora há pouco aí que o São Raimundo foi campeão por acaso, desculpa te interromper de novo. Eu conversei na época com um diretor que até atualmente também faz parte da direção Raimundo. Faz tempo. Isso. Não vou citar nome porque não há necessidade. Ele me disse a mesma coisa, Cléo. Por incrível que possa parecer, ele disse, Wellington, a gente disputou vários jogos com muitas dificuldades que a Série D por si só nos apresenta, mas a gente não cria que ia ser campeão brasileiro. As coisas foram acontecendo de uma forma tão natural que a gente percebeu que ali na semifinal reunimos os jogadores, esse diretor me falou na época, e a gente disse que a gente poderia e tinha condições de ganhar naquela, sabe aquela que a gente também costuma dizer no futebol, o time vai no abafa, na pressão, assim que o São Raimundo foi. E aí foi no abafa. A torcida comprou a ideia, foi chegando e foi campeão. E o Ivaldo vai lembrar disso. Porque do que eu estou falando, parece uma ofensa, mas não é. Um time que é preparado para ser campeão. Flamengo tem elenco, estrutura, está preparado para disputar qualquer campeonato. Beleza. Aí tu olha lá para o Internacional e Grêmio, eles têm estrutura. Nós aqui não temos, somos um futebol de fundo do quintal. Somos um futebol, já se diz o nome, amador. Nós não podemos exigir de alguém que não tem condição de dar aquilo. Cada um oferece o que tem. E olha que isso não tira, viu, pessoal, o mérito do Labilá, do Ceará, do Filho, do Preto Marabá, do João Pedro, que é aqui do Urucurituba, terra da minha mãe, do Beto, do Marcelo Pitbull, do Michel, que veio do Boi Parintins, do Trindade, o Fiticeiro, do próprio Lúcio Santarém, né? Que foi o Rafael Oliveira, que foi a colocação, Paulo se lembra do Lúcio Santarém, do Del Curuçá, que era uma coisa incrível, e ainda tinha mais no banco, o Gleidson, o Sidivão, o Amaralzinho, o Glebson, o Maurian, o Elson, e aqui, viu, Paulo, que eu vou já te passar a palavra para eu lembrar o seguinte, poxa, o trabalho que fez para montar o elenco, o Valtinho, né? O Valtinho. Então, quando eu construo esse texto, eu construo que algumas coisas não estavam no mesmo ritmo, né? No mesmo tempo, não estavam. E, infelizmente, o futebol acontece disso. Às vezes, uma coisa que vem do nada, ele acaba dando resultado. É tão verdade que depois desse título, o São Raimundo está no ostracismo. O São Raimundo não soube nem fazer jus ao dinheiro que ganhou como campeão brasileiro.
não investiu naquilo que nós estamos falando. Aliás, não é só o São Raimundo, não, é o Pará. A única equipe que até hoje ficou na história é a Tunaluso, que esqueceu. Também está no ostracismo a Tunaluso. Mas olha se tem CT aí, Wellington, do Remo e do Paysandu, não tem. Não trabalha com matéria-prima, prefere buscar jogadores caríssimos importados de um circuito de mercado. Isso é uma vergonha para todos nós. Nós esquecemos de Chico Montealegre, nós esquecemos de Darinta, que jogou no Palmeiras, nós esquecemos do Belterra, que é um dos maiores zagueiros do estado do Pará e uma figura icônica do Clube do Remo. Nós esquecemos de tantos outros jogadores que perfilaram e levaram o nome do nosso futebol. Agora é futebol mercado. Para finalizar, a minha fala. Como a gente nunca poderia imaginar. Os ricos jogando no Vasco e o Roberto Dinamite no Flamengo. E o Roberto Dinamite no Flamengo. Hoje não tem isso. Hoje joga onde pagar melhor. Onde pagar melhor. Ei, Paulo. Só para complementar aí o que você falou. A questão do mérito do Labilá, do João Pedro, do Ceará, do Filho, do Preto Marabá, do Pitbull, Michel, Trindade, Elcio, Del Curuçá, toda essa turma aí que você falou, pelo amadorismo do nosso futebol, aí que o mérito deles é muito grande, Cléo. Para mim, esses caras fizeram diferença. Esses jogadores do São Raimundo de 2009, eles jogavam com a torcida. A torcida do São Raimundo. O Macaé veio aqui e fez 1-0. Quando o Macaé fez 1-0, a torcida começou a gritar, os jogadores foram para cima e viraram para 2-1 e foram campeão. Então, todos os méritos, sim, são desses caras. Mas a diretoria paga o jogador e tal. É obrigação dela pagar. E eu vou te dizer um negócio. Pagaram os jogadores, não sei se pagaram muito bem, mas eles deram resultado, aquilo que o Hélio colocou ainda agora. O último time que conquistou um título de campeonato brasileiro aqui foi o São Raimundo. O Remo não conquista Série C, Paysandu veio da B para C, não consegue vencer também C, e fica por aí cambaleando aí. Para não dizer que o Paysandu não conquistou nada nesse tempo aqui, conseguiu conquistar aí uma Copa Verde, que essa Copa Verde é aquilo que vai do nada para lugar nenhum. Só. Então, eu acho que é muito triste, sim. Às vezes a gente fala dessas coisas aqui. Triste, sim. Mas a gente tem que ver o seguinte: esses jogadores que fizeram parte do plantel de 2009, né, da equipe do São Raimundo, que a gente conhece todos aí, inclusive a gente encontra com alguns aí na rua, esses caras mereciam ter uma estátua aqui em cada praça de Santarém aqui, porque eu acho que não existiu feito em Santarém igual quando tange a questão futebol, do que esses caras conseguiram. E foi na força, foi na vontade, foi no amor pela cidade, porque era Santarém que empurrava o São Raimundo, não era só o torcedor do São Raimundo. Então eu acho Paulo, que foi um momento diferente para nós. Assim como nós estamos vivendo um momento diferente hoje, nessa questão da pandemia, em 2009, no futebol, Santarém viveu um momento diferente e foi proporcionado por esses caras. É por isso que quando eu encontro o Labilá por aí, eu pego na mão dele, eu falo com ele, quando eu encontro o João Pedro, porque esses caras deram alegria para muita gente em 2009. Os verdadeiros, viu, Ivaldo? Portanto, os verdadeiros protagonistas dessa história. Muito bem lembrado. Olha, Ivaldo, 297 mil para um público pagante de 15 mil e um total de 17 mil pessoas no Colosso naquela tarde. Então, é um feito que o Wellington lembrou bem, mas é um feito que aconteceu mais pela vontade dos atletas do que por um trabalho planejado de anos, de um fruto de anos. O maior exemplo do que eu estou dizendo é isso. E, aliás, não aconteceu só com o São Raimundo, não. Isso aconteceu com a Portuguesa lá em São Paulo, vocês estão lembrados. Né? O próprio Bragantino, vocês estão lembrados. Quer dizer, o futebol, ele tem dessas coisas. Tem um glamour que é para 5%, e 95% fica na Juquira. Agora mesmo, nós tivemos um jogador do Clube do Remo que estava vendendo laranja. Eu não sei se eu vi isso no site do Ivaldo, vendendo laranja. Lá no Rio de Janeiro, outros também, né? Para sobreviver. Por quê? Porque não estão conseguindo, né, ser mantidos pelas suas equipes. Então,
entregando pizza, né? Entregador. Quem é o cara? Pelo amor de Deus, é do Remo? Sente aqui. Tu já do Remo, jogador do Remo. Jogador do Remo, sub-20. Tu já pensaste? Então, essa realidade é gritante. Esse glamour, essa espetacularização, essa coisa do milhões, é 5% só. O resto vive na juquira de um esporte que é para rico. Futebol hoje é para rico. Paulo sabe disso, a gente tem ido, viu, Wellington? Em algumas arenas por aí, as pessoas pobres ficam pelo lado de fora, tal e qual os grandes eventos culturais que temos. Os pobres ficam na beira da praça comendo aquele churrasquinho de gato, os filhinhos brigando, porque eles não têm condição de pagar o ingresso para adentrar e assistir o futebol. Futebol deixou há muito tempo de ser o desporto, e sim uma mercadoria. Diga lá, mano. Só para abrir uma adenda que tu falou aí em relação ao futebol masculino. Essa é uma realidade, como tu falou, uma fatia pequena do futebol. Agora, tu imagina isso no futebol feminino, que é outra realidade, claro. Que é outra dificuldade que há anos e há anos e há anos o futebol feminino vem lutando para tentar, pelo menos, se igualar nessa fatia desse bolo aí. Claro que não vai chegar no mesmo patamar, mas pelo menos buscam por melhorias de condições estruturais. Agora, imagina o futebol feminino. Só para que eu lembrei aqui, no teu comentário que tu acabou de falar aí. Essa realidade já é comum. Agora, levando isso para o futebol feminino, como é que não é? Entendeu? Então, Ivaldo, eu acho que é isso por aí. Hoje é importante demais nós estarmos refletindo esses aspectos, porque esses aspectos eles acabam sendo esquecidos na hora de se construir um protocolo. Eu respeito demais o Paulo Romano. Eu acho que o Paulo Romano é uma das cabeças, viu, turma? Umas cabeças realmente que pensam. O Bororó é outro cara que eu respeito muito. E estou aguardando, ansioso, para eu ver o como. Assim como está acontecendo com o futebol, eu quero ver acontecer com a Secretaria Estadual de Educação, onde um protocolo, uma nota técnica é decidida pelo Conselho Estadual de Educação e SEDUC, sendo que o presidente do Conselho Estadual é diretor de uma universidade particular. Isso é vergonhoso, porque volta para quem? Para quem interessa a posse. Então, estou muito curioso para eu ver as condições, porque, olha, com honestidade, eu estou aqui na minha casa, o Wellington na dele, o Ivaldo aí do lado do João Burtão, o neto do Ivaldo, que ele ainda não mostrou, o moleque que está aí, o Paulo Tchami, que está na casa dele tomando suco de laranja. Cara, mas pensemos naqueles e naquelas que agora, nesse exato momento, não tem o que comer, cara. Estão aí desesperados porque não sabem o que vão fazer para a janta. O que vamos fazer com essa gente? Isso não pode, sabe, de todos nós agirmos como se nada tivesse acontecendo. Nós não podemos agir cada um por si, porque essa é a mentalidade da produção de capital que temos no mundo. Cada um por si e Deus por todos. Isso é uma vergonha. É uma vergonha do pessoal que lida com a religião, é uma vergonha no futebol querermos voltar às coisas de qualquer maneira. Então, essa é por aí, Valdo. Com o Rodrigo José, o Zé, viu, Cléo, esta semana, e perguntei sobre se ele está tendo contato com a federação na questão da segunda divisão, né? Segunda divisão que deve ocorrer lá para outubro, novembro, com São Francisco e São Raimundo, tentando voltar à elite do futebol paraense. Ele disse que realmente vem conversando lá com os diretores da federação, mas que até o momento eles não estão garantindo, né? Não estão garantindo porque eles não sabem nem se vai ter condições de voltar, né, o Campeonato Paraense, então ele não pode garantir que vai ter a segunda divisão, o que seria até bom para os clubes, porque o São Raimundo ainda tem dívidas e o São Francisco ainda tem cerca de 70 mil para pagar daquele time, né, que rebaixou e que o Zequinha, com muita dificuldade, vem dando um dinheirinho para um, para outro, para tentar impedir que os jogadores coloquem o clube na justiça, e ele está controlando isso, mas ele me falou que ainda tem uns 70 mil, e agora o Zequinha abriu a campanha, viu, Cléo, que é importante colocar para o torcedor azulino. A campanha é para murar uma das partes lá do CT, uma parte vulnerável que facilita até a entrada de pessoas
para jogar naqueles campos society que tem logo no lado esquerdo, na entrada do CT do clube, na estrada de Alter do Chão. Então, ele já abriu essa campanha, já conseguiu 4.000 tijolos, está atrás agora de cimento, e está aí convocando o torcedor azulino para entrar nessa campanha. E é um guerreiro, né? Ele, mesmo com a pandemia, ele vai lá, põe a máscara, convida os amigos e continua trabalhando pelo São Francisco lá no CT, viu, Cléo? O Zequinha, eu vou falar bonito agora, Ivaldo, é a tipificação do dirigente da década de 80. E aqui eu quero, através dele, lembrar Pintacuia, né? Lembrar do Quelé, lembrar de Benedito Guimarães. Vamos lembrar lá do outro lado, da Silva Jardim, José Lopes, seu Arnaldo Lopes, né? O próprio presidente atual do São Raimundo ainda advém daquela geração. Pessoas laboriosas que estão visitando o clube, que tem aquele amor pelo clube, que tu sabes, que mete a mão no seu bolso. O seu Luiz Lopes tem mais de 200 mil empregados no São Raimundo. É patrimônio dele. Então, são pessoas que têm um amor muito grande. E aqui vai a minha crítica, porque nesta hora da dificuldade, esses caras estão isolados, porque não tem um glamour. Mas na hora que acende, na hora que passa, é o fulano de tal, é o vereador fulano de tal, é o médico fulano de tal, não sei o que fulano de tal, não tem que ser agora. O São Francisco precisa de ajuda agora desses abnegados, dessas pessoas que usam o São Francisco, assim como o São Raimundo da mesma forma. É desumano. O Zequinha faz um trabalho excepcional. Ele não está deixando, porque o São Francisco agora já tem um CT lá. Ele não está deixando na justiça o patrimônio do São Francisco, assim como o presidente do São Raimundo, seu Luiz, não deixa o patrimônio ir a leilão por causa deles, mas some todo mundo, né? E com a pandemia, todo mundo agora está se justificando a pandemia. Ninguém pode estar lá, mas você pode dar um telefonema. Você pode disponibilizar uma verba aí para ajudar. Os diretores sabem para quem eu estou falando. Eles podem para ajudar, porque lá é um ambiente importante, é um trabalho que a diretoria pensou e que tem que começar, sim. Recomeçar é importante. A história da profissionalização do futebol em Santarém ela foi muito onerosa, sobretudo para o São Francisco, que perdeu seu patrimônio, e o São Raimundo tem sérios problemas. Então, profissionalizar deve ser um sonho pensado muito, muito mesmo, porque nós temos no estado do Pará dimensões geográficas continentais. E Santarém é um polo, é a terceira maior cidade do estado do Pará, e aqui nós temos mais, hoje no seu aniversário, mais de 300 mil habitantes. A dificuldade de sair daqui é muito grande. Então, São Francisco e São Raimundo são dois divisores importantes. É um divisor de águas para essa história nossa aqui, mas que, infelizmente, ela é contada dessa maneira. Então, Ivaldo, o Zequinha, ele precisa de ajuda, assim como na Silva Jardim, o seu Luiz também. É verdade, Cléo. Agora vamos falar um pouco, Cléo, sobre a questão do Campeonato Carioca, né? O Campeonato Carioca voltou na quinta-feira com 2 jogos, e aí o prefeito, para dar uma proteção ali para o Botafogo e para o Fluminense, que eu até coloquei numa participação aqui mesmo no meu canal, que eu achei justo o que o prefeito fez, porque o Fluminense e o Botafogo, eles voltaram agora aos treinamentos. Como é que iam jogar já segunda, iam jogar hoje, né? Eles voltaram quinta-feira, um voltou quinta-feira, outro sábado, para jogar hoje. Estava marcado nesta segunda-feira os jogos. Aí o prefeito teve que baixar um decreto no sábado, proibindo os jogos novamente no Campeonato Carioca até o dia 25. E aí, somente agora, dia 26 e 27, que teremos os jogos que seriam no domingo, os jogos do Vasco, do Madureira, e aí não temos ainda data para as partidas do Fluminense e da equipe do Botafogo. Ficou uma certa bagunça, né, nessa questão. Eu queria ouvir as opiniões do Paulo, do Hélio também. O Paulo, ele sempre vai ao Rio de Janeiro, constantemente, por conta da profissão do Paulo. Tem o Rio de Janeiro, que é o glamuroso, né? O Rio de Janeiro da poesia, do Tom Jobim, né? O Rio de Janeiro de Vinícius de Moraes. O lado é o lado B, né, Cleo? Nós temos um Rio de Janeiro da milícia, da bandidagem, da avacalhação. E o Rio de Janeiro está em disputa hoje no cenário político brasileiro. É uma pena. E isso se reflete no futebol.
Eu tenho um orgulho, e sinto um orgulho como santareno, como mocorongo, de ter uma das maiores expressões vivendo no Rio de Janeiro hoje, e que tem um programa que é exitoso na Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, Mário Belizari, que é aqui da aldeia, perto do Colégio São Raimundo, o Ivaldo se lembra. O Belizari tem uma audiência muito grande das 4 às 6 da manhã no Rio de Janeiro. E nós aqui em Santarém, na Rádio Rural, né, através da sua direção, temos uma parceria com a Rádio Tupi, né? Mas é de lamentar os desmandos que acontecem com as coisas no Rio de Janeiro. E o futebol não é diferente. E vocês sabem, Valdo, o Flamengo está anos-luz na questão estrutural, na questão financeira, na logística. O Flamengo ele tem condições de estabelecer tudo isso, como nós já falamos. Mas as demais equipes também não têm. E aí fica essa avacalhação, inclusive até o Paulo vai falar agora, depois o Wellington, ele sabe disso. O sistema de transmissão de TV não pode ser avacalhado. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, depois não consegue mais articular para montar o trabalho. É uma pena. E, é claro, também concordo contigo, né? Tem um protocolo. Olha, o protocolo, por isso que eu disse, viu, Paulo? De novo, eu quero insistir nessa questão. O protocolo, ele é sugestão, ele é orientação, ele é lei. O que ele é esse protocolo? Porque o Rio de Janeiro é o maior exemplo de avacalhação com esse protocolo, viu, Paulo? Porque, na verdade, no Rio de Janeiro, Cléo, o Flamengo e o Vasco querem um campeonato. Aí as demais equipes pequenas vão no embalo. Mas, em compensação, o Fluminense e o Botafogo não querem que o campeonato recomece. Aí ficou essa briga aí. Por tabela, o prefeito do Rio de Janeiro, todo atrapalhado, se atrapalhou, cancelou o campeonato no sábado, depois veio dizer que não estava cancelado porque era só referente ao jogo do Botafogo e do Fluminense. Só que já tinha desmobilizado tudinho a situação dos jogos que ia acontecer no domingo. No sábado, o prefeito fez esse imbróglio aí desmobilizou. Essa questão, você tocou também numa questão, que é a questão do direito de transmissão, que isso é mais uma briga política do que outra coisa. Que aí o presidente da República vem e edita uma medida provisória achando que vai resolver o problema dos clubes. Isso não resolve. Sabe por quê? Dá uma olhada no Campeonato Brasileiro. Cada equipe na Série A tem direito a 38 jogos a ser transmitido. Quando você fecha isso de forma coletiva, todos ganham. Os grandes ganham mais e o pequeno. Se você for fechar individual, vai criar um abismo muito grande entre os pequenos e os grandes. Os grandes vão se dar bem e os pequenos vão se ferrar. Outra coisa, a gente não pode de forma nenhuma, Cléo, ignorar as coisas aqui e dizer que você vai comprar jogo a jogo. Não tem emissora no Brasil que aguente comprar jogo a jogo. Eu vou comprar o jogo do Flamengo e Corinthians. Custa 50 milhões. O cara vai comprar jogo do Flamengo e Corinthians. Aí o cara... e São Paulo. Tá bom. Quem é que é Atlético Goianiense e CRB? Isso é uma situação. Outra situação. Na Europa, a maioria dos países, o formato é esse aí que o presidente quis implantar no Brasil. Só que tem um detalhe. Eles são tão conscientes lá que eles fazem ativa para ajudar todo mundo. O único país que faz de forma individual é Portugal. E alguém fala no Campeonato Português? Quando você fala em Portugal, você fala Benfica, Sport e Futebol Clube do Porto. Né? Cadê o resto? É o Futebol Clube do Porto. Aí eu digo, cadê o resto das equipes? Será que é isso que estão querendo aqui para o Brasil, Cléo? Eu acredito que... Eu não sei se é isso que estão querendo para o Brasil. Eu acho que a gente tem que avaliar muito bem isso daí e se isso vai ser bom. Agora, quem está pagando o pato, se nós formos analisar, é o torcedor. E, principalmente, agora você fez uma fala, o pobre. Nessa brincadeira aí,
o futebol está sendo, antigamente se falava o seguinte, que futebol e o feijão era para pobre. O pobre gostava de futebol porque era barato e comia feijão porque era barato. Agora, mano, velho, vai deixar de assistir o futebol e vai parar de comer feijão, porque o feijão aumentou o preço. Então, eu acho que a gente tem que ser muito realista. Eu acho que eu não posso, de forma nenhuma, Thiago, tirar o pobre da jogada, tirar o pobre dessa situação, que era um dos poucos momentos de lazer do pobre, era o esporte, o futebol. Então, tirando, sabe por quê? Os dirigentes Thiago. hoje, Cléo, Hélito e Ivaldo, só estão pensando em dinheiro. Os dirigentes hoje só pensam em dinheiro. Essa questão de que tem que voltar ao futebol, sabe por que tem que voltar ao futebol? Porque tem muito empresário aí que está com o jogador parado, ele quer botar para jogar. Ele não quer saber se o vai aumentar ou vai diminuir. Ele quer botar o jogador para jogar para ele vender. Agora você tem que ver que esses jogadores que vão jogar, que vão correr risco e tudo mais, tem família, tem um bocado de coisa por trás. Então, eu acho que estão colocando muito interesse acima e estão esquecendo que, antes de tudo, tem pessoas. Nós não podemos, de forma nenhuma, ignorar que tem pessoas. Outro dia eu vi um depoimento até do empresário, que eu achei muito bonito o que ele falou, que estavam falando que, nessa pandemia, já foram cancelados não sei quantos CNPJ, porque fechou algumas empresas. Aí ele disse, CNPJ se recupera. Agora, CPF, não. Então, a gente tem que analisar isso. Os CPF que estão sendo eu já ouvi cancelados, que já passaram de 50 mil, esses aí não recupera. Não recupera. Paulo. Vai lá, Wellington. Eu vi uma frase parecida com essa tua. O único CPF cancelado é daquele apresentador de programa de rede nacional que fala CPF cancelado e tal. Olha, eu queria aqui aproveitar, hoje que é o aniversário de Santarém, para Paulo, bora ver se vocês sabem quem é o radialista, quem é o locutor que inicia a programação dizendo assim, tá? Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Quem é, turma? Égua, cara. O Ivaldo, né? É o Ivaldo. Tá do teu lado. Tá aqui o Ivaldo, né? Aí eu disse assim, o povo ouve mais... Estou lendo aqui, está no livro. O povo ouve mais do que lê e vê. Essa frase usada comumente pelos narradores esportivos sintetiza muito bem o sentimento que a população brasileira externa sobre o futebol. Ivaldo Fonseca se utiliza muito dela para chamar a atenção dos patrocinadores e a importância do rádio na produção do texto narrativo. Isso é fantástico. O Ivaldo, eu acho que o Hélito e o Ivaldo fizeram jornalismo, né? E fizeste aqui, o Hélito, aqui, né? E o Ivaldo acabou de fazer o curso dele. Na época, quando eu estive em Santarém, em 2009, eu tinha recentemente me formado aqui em Belém. Fui para Santarém em 2009. Fiquei em 2009, cheguei aí. E na época tinha só a FIT, hoje o NAMA, né? Tinham poucos profissionais formados em jornalismo. Eu fico muito feliz que hoje já tem aí uma proporção muito grande de grandes profissionais. Só abre esse parênteses aí do teu comentário. Eu fico muito feliz porque eu conheci pessoas maravilhosas aí. O Paulo Tiame é uma delas, me ajudou muito lá no começo da minha carreira. Você, Cléo, a gente sempre se encontrava na TV, o Ivaldo nas transmissões lá no estádio. Então, me sinto privilegiado porque são pessoas que estão aí atuando na comunicação de muitos anos. E nós que somos de uma geração muito depois de vocês, só temos a aprender com vocês, porque são profissionais monstruosos, como eu costumo dizer. Pessoas que são agregadoras, são pessoas que enriquecem nós, profissionais de uma geração um pouco mais para cá. Então, ouvir frases como essa aí do Ivaldo, enfim, só faz a gente chegar a uma conclusão. Somos os privilegiados. Eu, particularmente, me sinto porque sou muito grato às coisas que eu vivi em Santarém, como tal. Minha profissão foi muito bem realizada em Santarém, fui muito bem abraçado com pessoas aí. Então, cara, falar de vocês, ouvir frases como essa do Ivaldo aí, só me deixa lisonjeado e privilegiado. Olha só essa outra.
Bora ver se vocês acertam quem é. O rádio foi, é e sempre será o maior veículo de comunicação de massa. Estamos iniciando a partir de agora mais uma super parada esportiva. Sabe de quem é essa frase? Do Cláudio Seric. Cláudio Seric. Olha só, aqui deixa eu ver a do Dário, que também já o CPF já foi. Já está no andar de cima. Aí ele disse, chamando... olha como ele disse, passa de passagem, né? Defende espetacularmente o goleiro da equipe do São Raimundo. O balão de couro chega ao seu destino e o fiel relato é nosso e a vibração é sua. Olha só, Paulo. Né? Faltou uma aí, Cléo. Faltou uma aí do Dário Tavares. Como era essa? Eu já sei que tu vai contar. Cada enxadada é uma minhoca. É uma minhoca. São jargões antigos. Olha, o Otti, né? O doutor da bola. Porque o Otti é advogado, é jornalista, é especialista em jornalismo. Também nós trabalhamos juntos no curso de jornalismo, foi muito legal. Né? E aí o Otti, quando termina a partida, ele diz, acabou! Né? É muito legal a história do Otti. Tem do Marcos Luiz, o garotinho que sabe o que diz. Então, é muito gostoso ler o livro. E aí nós estamos preparando um outro, Paulo, sobre o jornalismo esportivo, né? Vai ser muito legal, mas são relatos importantes, porque a gente tem viva na memória essas histórias. E hoje, nesses 359 anos de Santarém, a gente fica lembrando, né, das coisas. Que saudade que tínhamos, não é um saudosismo para voltar, mas é de um tempo em que as coisas aconteciam no Elinaldo Barbosa, né, o nosso estádio antigo, e depois, com o ápice dessa história do Colosso Tapajós até agora, de fato, é o título de campeão brasileiro da Série D de São Raimundo. Isso aí é inegável, essa festa. Nós estivemos participando disso, isso é muito bacana, viu, Paulo? Contarmos essa história. E lembrar de Luiz Carlos Botelho, como já lembramos, lembrar do Campos Filho, né? Campos Filho, que voltou, está morando em Santarém. Lembrar do Peito de Aço. Sabes quem é o Peito de Aço? O Miguel, né? Aqui eu quero lembrar, viu, Wellington, a Tatiane Lobato, que está aí em Belém contigo, que passou todo esse tempo aqui em Santarém, como mulher, né, participando do esporte. A Dominique, que também está trilhando. Tantas outras meninas que estão aí também aqui fazendo a crônica esportiva. Eu não posso esquecer do Peninha, lá do outro lado, do RBA, né? Bena Santana. Bena Santana tem cada história. Minael Andrade, né? São colegas nossos que juntos Luiz construímos toda essa turma aí, Cléo. Luiz Carlos de Moraes. Diga lá, Hélio. Essa turma toda aí, cara, Minael, Bena Santana, Peninha Povão, você, Paulo Tiama, Ivaldo. Cara, são tantos profissionais que, se a gente for citar aqui, como o Paulo disse lá no começo, a gente passa a tarde toda falando aqui. Essa galera toda aí, cara, eu sou muito privilegiado porque eu topei com todos vocês. Com o Paulo a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, com o Cléo a gente sempre conversava, com o Ivaldo às vezes no estádio, com o Peninha. Cara, eu sou assim, eu fico até lisonjeado de poder primeiro participar, que vocês têm vocês três têm uma história absurda na comunicação santarena. Se eu colocar vocês três dentro do liquidificador, eu bato muita história para contar. Muita história para contar. Então, é sério, cara. E tu falaste agora há pouco do Otti Santos, que também, eu lembro de uma transmissão que ele me convidou para participar, me deu uma aula o Otti Santos. Então, eu defino, como eu disse há pouco, privilegiado de ter vocês, grandes amigos, comunicadores, amigos. O Paulo é um deles, um cara que eu tenho uma admiração, um respeito, uma gratidão, enfim, tantos e tantos e tantos outros que eu vou citar aqui a tarde toda. E aí, Paulo, a gente, tomara que a turma lá em Belém nos acompanhe, porque eu acho que estava na hora, viu? Aqui eu quero provocar o Getúlio e eu quero provocar o Gesiel, não é isso? Isso. Para a gente fazer uma conversa, ou pode usar qualquer um desses, né? Vamos integrar o Estado para a gente bater um papo com a CLEP. Nós temos, claro, o nosso grupo de WhatsApp, mas seria bom participarmos olhando assim como estamos aqui, mediado, meu Deus, né?
Quem diria que a gente ia viver assim tão distante e, ao mesmo tempo, tão próximo, né, com a questão das mediações da rede. Viu, Ivaldo? Como dizia, eu acho que é isso, como dizia assim, como dizia assim, o senhorzinho Malta, olho no olho, né? Tá certo, Ivaldo? Pois é, inclusive, Cleon, muitos amigos nossos acompanhando a nossa live, Manuel Alves, que sempre é nosso ouvinte lá das nossas jornadas esportivas, né? Legal. Um abraço para ele. Manuel Santos Alves, né? Para... ele mesmo. Manuel Exatamente. Santos Alves. Um abraço para essa turma toda que está acompanhando aí o nosso trabalho hoje, nesse bate-papo. É claro que tivemos alguns problemas devido à internet, mas temos informações importantes. Essa questão da volta do futebol, até agora, voltou com 2 jogos somente, né, no Campeonato Carioca. Foi o 0-0 do Boa Vista contra a Portuguesa e os 3-0 da equipe do Flamengo contra a equipe do Bangu. E o futebol de São Paulo, Cléo, eles estão com mais cuidado, né? Com mais responsabilidade na questão de segurança, mesmo porque também São Paulo é maior, o pico ainda está grande lá em São Paulo, né? Da questão da pandemia. Hoje saiu a notícia de que muitos casos apareceram agora no interior de São Paulo. Então estão com todos os cuidados e somente em agosto deve voltar o Campeonato Paulista. E a gente quer mandar um abraço aí para essa moçada toda. O professor Alain Vidal também, que está acompanhando aqui a live. O Erley Albuquerque, que também está... Muita gente, né, entrou aqui para acompanhar o nosso bate-papo. E vai ser aí, agora, sempre que possível, a nossa conversa, né, Cléo? Claro que na próxima vamos tentar uma melhor condição para que o torcedor possa acompanhar bem legal, mas vamos voltar a nos encontrar, eu, você, o Paulo. Te agradece a participação do Hélito aí, direto de Belém, participação muito boa, ele que está acompanhando mais de perto essa situação. Eu fico preocupado com essa questão da volta do Campeonato Paraense. Eu acompanho o raciocínio de vocês aí. Tem que parar tudo, não ter mais campeonato, e o campeonato no próximo ano vir com 12. A questão da segunda divisão também, não sei se vai ter condições. São 19 equipes que estão inscritas, viu, Cleo? Na segunda divisão, você já pensou? 19 equipes? É uma loucura, né? Ninguém esperava que o processo da pandemia fosse desacelerar tudo isso. Tomara que as coisas sejam feitas de maneira muito criteriosa. Mas ainda fica a minha dúvida. Como esse protocolo vai interferir no regulamento da competição? Essa é a minha principal dúvida, Ivaldo, porque o que vai acontecer? Vai paralisar? Todo mundo vai sentar para decidir? A gente já tem posições. O Tapajós é um que não... Né? O Tapajós é um negócio se isso não acontecer. Né? Porque não é só por toda a campanha... Não, sim, mas eu estou falando especificamente por causa dele. É uma campanha desastrosa para o Tapajós. O Tapajós, para o Carajás e Tupiranga. O Carajás mamão com açúcar. Um achado, né? Vai ter um achado para ele. Isso. Mas eu me refiro ao Tapajós por ser daqui. Isso, eu estou entendendo. E essa situação não tem culpa do Tapajós. A pandemia não tem culpa de ninguém. A pandemia é um processo, né, que não dá para te achar culpados. Agora, os menos, as condições que nós temos que ter, elas não podem serem negligenciadas sob pena de a gente pagar um preço, porque a China já está tendo uma segunda onda, a França já está tendo uma segunda onda, a Alemanha também. Então, a gente precisa ter todos os cuidados que a gente não sabe. Né? Esses números que se transformaram em rosto, meu Deus do céu, cara. Cléo, e é bom dizer que quando começou a primeira onda lá na China, ninguém levou a sério aqui. Quando começou a primeira onda na Itália, ninguém levou a sério aqui. Aí deu no que deu. Nós vamos fazer tudo de novo. Errado. Entendeu? Ivaldo e Paulo,
eu aqui quero me solidarizar com uma perda que eu não sei, o Ademarzinho, te lembra? O senhor Ademar, o marido da Betinha? Verdade, lembro. conhecido. Ele faleceu de Covid, pô. Faleceu hoje? Não, ele já faleceu uns dias dias aí. Agora, imagina só, ele e a esposa eram um exemplo disso, né? Ela, torcedora fanática, abnegada do São Raimundo Esporte Clube. E ele do São Francisco, né? E nos dias de jogos, o seu Ademar é um grande torcedor do São Francisco. Seu Ademar, um grande torcedor do São Francisco, que foi positivado com a doença, com a Covid, e não resistiu. Né? Agora, tu imagina isso para essa rapaziada, para os jogadores, que tem jogadores que eles são assintomáticos, gente. Né? E que vão, naturalmente, numa hora ou outra, ser adquiridos. Diga, a gente fala muito também de jogar de volta ao futebol, as medidas de precaução em relação aos jogadores. O Paulo falou de um discurso lá no começo. E a imprensa? O Paulo foi muito feliz, ele falou a imprensa, porque a imprensa, vou te dar um exemplo aqui da capital, a imprensa também faz parte do serviço essencial, está no pilotão de frente em relação a isso. Aqui, muitos colegas nossos da imprensa se partiram por conta do Covid, muitos colegas da imprensa foram diagnosticados com a Covid. Eu tenho informação, não sei se vocês podem me confirmar, que aí em Santarém, muitos colegas também da imprensa foram diagnosticados, positivados com Covid, alguns afastados do seu trabalho, outros estão aí hospitalizados. Então, o que acontece? E a imprensa nesse contexto? Fica onde? É por isso que nós temos que pensar e fazer aquela máxima culpa que eu disse. Cuidado com a especulação irresponsável. Porque se trata de vida, Cléo, é o sentido ético. Exatamente. Lá no jogo do Flamengo contra o Bangu, o Zé Carlos Araújo tem mais de 82 anos. Graças a Deus está bem, né? Foi lá para o jogo. Transmitiu o jogo de máscara, o José Carlos Araújo, garotinho. E com o mesmo ritmo, com a mesma, sabe, mesma categoria, né? Intensidade, né? Muito, muito formidável. Esse cara ele é uma fora do planeta. Pela idade que tem, pela capacidade de usar o diafragma, né? De respirar com a máscara, que eu fico com o nariz, me entope logo o nariz, parece que quer me dar um negócio. E a narração dele, Cléo, é clássica. Parece que você está na beira do campo. Aliás, né, no sábado, eles fizeram um trabalho muito bonito, relembrando o título de 1970, colocando, né, os artistas da melhor seleção de todos os tempos. Foi um negócio fantástico. Mas é isso, Ivaldo, não é fácil, não. Nós temos que ter todos os cuidados, porque nós somos, olha, eu, tu, Paulo e do seu Wellington, porque o Wellington ainda é, como diz a mamãe, barabatão borrachote. Mas nós três somos do grupo de risco, pô. Nós temos que ter o cuidado. É por isso que eu estou em casa, meu irmão. Porque eu ainda não quero ir para a glória, pô. Eu estou muito novo ainda. E eu ainda estou... Ei, Cléo, e a minha situação é mais complicada, que já tenho 4 pontos de safena. Pô, então tu... Olha aí, ó. Tem que tomar cuidado aí com o velhinho, senão, né? Mas assim, gente, eu acho que essa maneira toda descontraída de nós fazermos isso, ela tem um cunho muito sério da gente refletir sobre a vida, né? Até que ponto vale a vida em todos os sentidos, né? Tudo tem que voltar, vai voltar. Nós não vamos ser mais como éramos, não. Mas nós precisamos voltar, mas voltar como? De que maneira? Quais as seguranças? Como iremos fazer tudo isso, né? Isso é muito complicado, não é fácil, mas a gente precisa tocar na ferida e tentar retomar a vida, né? Naquele jogo Flamengo e Bangu, né, que aconteceu na quinta-feira, o Flamengo teve que arcar com um prejuízo de 152 mil. O mando de campo era do Bangu. Era o mando de campo do Bangu, mas prejuízo sobrou para o Flamengo. Grande. E você lembra? Eu queria até ouvir vocês, ouviu, Cléo? Porque a turma do Contra, né, os torcedores que não secando o Flamengo, eles destacaram nas redes sociais mais uma bola que tocou na mão do Ilharão do que os gols que o Flamengo marcou na partida. Eu queria ouvir a opinião de vocês, porque o juiz estava de frente para o lance. Foram 2 ataques que o Bangu fez no jogo. O goleiro espalmou para escanteio, e esse lance aí
ainda no primeiro tempo, né, que a bola tocou no braço do Ilharão, para mim foi bola na mão, ele até se espantou com a bola tocando no seu braço. Olha, Ivaldo, eu vou te dizer uma coisa, o Flamengo ganhou em ritmo de treino, né? E o Bangu é uma figura decorativa. Agora, tudo está voltando. Até pegar ritmo, as coisas, vai demandar um tempo. Mas eu também concordo contigo. Eu acho que não foi mão na bola. Foi bola na mão no lance. E que, independente dessa situação, o resultado do jogo, aquilo que eu digo, o resultado do jogo não revela o que foi o resultado do desempenho. Porque o Flamengo tirou o pé, o Flamengo não impôs o ritmo, até porque está voltando, né? E se impõe o ritmo, se vinha naquele ritmo crescente, a coisa não seria fácil, não, né? Tudo parado até voltar, a preocupação com a parte física é muito grande, a preocupação com o entrosamento da equipe é um segundo ponto que depende da parte física, né? O desenvolvimento físico dos atletas, se não for feito com muito discernimento, pode resultar em algumas contusões sérias. Então, é toda uma discussão que vai. Além disso, tem esse aspecto dos 152 mil que foi gasto, porque o Bangu, como eu te disse, é figurativo e não tem condições. Né? Não tem condições de bancar. É altíssimo. Tem algumas situações no Maracanã que a despesa ultrapassa os 300 mil, pessoal. Então, é muito caro. Cléo, Paulo? Cléo, só para acrescentar aí, Valdo, independentemente pelo time que você torce, depois dessa pandemia, agora nessa volta, quem tiver o time mais técnico vai levar vantagem, porque essa paralisação tirou o ritmo de todos os times aí. A maioria dos times no Brasil, para fazer frente ao Flamengo neste momento, tinha que ir pelo conjunto. Hoje, o Flamengo vai ganhar, e vai ganhar bem os seus jogos, porque a parte individual do Flamengo é muito forte. Vai ganhar o talento dos jogadores. Não adianta a gente esconder aqui que não tem, que o time plantel do Flamengo não é o melhor do Brasil. É o melhor time do Brasil. Então, o que vai fazer a diferença nessa volta agora do futebol? É a parte individual. E isso o Flamengo tem para dar e vender. Então, o Flamengo ele não precisou jogar um grande futebol contra o Bangu. O Bangu ficou acuado os 90 minutos dentro do seu campo. Por quê? Porque não tem combate. Numa situação normal, antes da paralisação, o Bangu já não era adversário do Flamengo. Imagine agora... Uma disparidade técnica absurda, né? Não, e a parte coletiva foi embora, porque houve uma paralisação. O Bangu poderia, de repente, fazer frente com o Flamengo, ou Boa Vista, qualquer uma outra equipe, na parte coletiva. Mas a parte coletiva foi embora com essa paralisação. Os caras voltaram antes de ontem a treinar. Até adquirir esse ritmo, adquirir tudo, vai levar 2 meses. E o Flamengo não. O Flamengo pode se dar o luxo de vencer seus jogos na categoria do Arrascaeta, do Arão, do próprio ritmo de treino. Henrique, do Everton. Agora, Paulo, tem uma realidade bacana, né? Que a gente via nos videogames. Tu te lembra aquele joguinho que eu acho que tu ainda comprou pro Paulo, pro teu filho, né? Aquele joguinho que... Aí, quando eu assisti o Real Madrid e Valência, que gol, rapaz, que eu acho que foi o Modric, não sei quem foi lá, o Benzema, parece, deu um banho daquele famoso de que a gente brincava ali na Coroa de Areia, o banho de cu e meteu no ângulo. Aí quando eu olhei para a torcida, Ivaldo, era aquela torcida virtual, né? Rapaz, olha, é incrível aquilo. E aí tá legal. E outra situação tá legal, que é aquele negócio que vou te contar, rapaz. E outra situação que é bom a gente lembrar aqui, Cléo, que o artilheiro do Campeonato Paraense, que é o Pecel, ele foi transferido para o Boa Vista, lá do Rio de Janeiro. O Castanhal renovou o contrato e emprestou ele. O Pecel, que é o artilheiro do Paraense, deve varar lá pelo Boa Vista. É bom de ficar atento aí, que quem sabe aí faz uma boa carreira aí. Tomara. Jogador que até então... Vai jogar com o Flamengo, né? No próximo jogo. Boa Vista e Flamengo, o próximo jogo do Flamengo. Pois é. Olha, o Dilon Reis está acompanhando também a nossa live. Anderson Pantoja foi presidente do São Francisco. Está acompanhando também a nossa live. E o nosso amigo Zé Maria Gama, né? Está lá na sua residência. Também está, claro, em quarentena, né? Acompanhando também a nossa live. Um abraço para o Zé Maria Gama. Vamos encerrando a nossa live, né, Raquel? Bora que eu agradecendo aí o Wellington. Obrigado, viu, Wellington? Obrigado, Ivaldo. Obrigado, Cléo. Obrigado, Paulo. Mais uma vez,
agradecer o convite, e assim que precisar nosso convite de estar aberto à disposição para vocês, tá? Assim que a gente puder fazer uma outra live, Ivaldo, estou à disposição de vocês, vai ser sempre uma satisfação bater esse papo com todos aí. Obrigado. Um abraço, Paulo. Valeu, Ivaldo. Um abraço especial aí ao Hélito. Faz muito tempo que não encontro com o Hélito. Pelo menos aí está possibilitando a gente se ver, né? E bater esse papo. Verdade. Valeu, Hélito. Aí, quem sabe uma hora dessa você aparece por aqui para a gente conversar quando tudo isso aí passar. Mas foi maravilhoso essa tarde. O Cléo aí eu falo todos os dias, com você também, Ivaldo, mas foi um prazerzaço aí. Essas 2 horas de bate-papo aí. E ter você, Hélito, aqui com a gente aqui. Você que fez parte aqui também da imprensa de Santarém aí. Eu acho que um dia vai voltar, porque tu gosta de Santarém. Então, um abraço a todos. Gosto. Boa noite aí. E até a próxima. Gosto mesmo. Até a próxima, Cléo. Um forte abraço a todos e todas aí. Vamos ainda comemorar esse resto, tomar agora um bordozinho, né, em homenagem ao aniversário de Santarém. Lá vai as pavulagens, né, Ivaldo? Mas a gente aí comemorar ainda o aniversário de Santarém. É um prazer muito grande encontrar com o Hélito. Um forte abraço, Ivaldo. Beleza, quero agradecer mais uma vez ao nosso amigo Caio Rego, né, responsável pela transmissão. Obrigado pelo esforço, né, pela dedicação, Caio, de levar essa live para os nossos amigos que acompanham o meu canal, o Rolando a Bola. E mais uma vez, parabenizando a nossa querida Santarém, nossa terra querida, que está completando hoje 359 anos de fundação. Um grande abraço, galera. Até a próxima. Boa noite.